Senhor nosso Deus, te agradecemos por nos ser confiado esta obra e tens fortalecido as nossas mãos, Senhor. E agradecemos por todos, Senhor. Bom dia a todos. O tempo hoje está muito agradável, mas pela graça de Deus até de manhã já pude brincar um pouquinho. Estavam irmãos a passar pela estrada e eu disse, isto é tudo nosso. Para animar um pouquinho, não é? Nós temos de ser felizes, estando a chover, estando o sol, com pouco ou com muito dinheiro. Nós temos que, é aí que mostramos o nosso caráter, a nossa integridade, não é? A diferença de facto daquilo que nós somos, daquilo que ouvimos e da aplicação daquilo que nós ouvimos. É nesses momentos que nós de facto podemos comprovar que somos mulheres e homens de integridade, não é? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração, porque de facto nosso Deus, Ele torna este dia mais um dia novo para nós, desafiante. Nós andamos em renovação, não é? Todos os dias há coisas a aprender. Nas nossas áreas profissionais, há coisas a aprender uns com os outros e não é por um ter menos ou mais formação que não há sempre uma lição a aprender um irmão com outro irmão ou com outra irmã. Vamos fechar nossos olhos então. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos o fator de estarmos aqui, Senhor. Podermos estarmos atentos e que possamos abrir as portas do nosso coração, Senhor, para que mais um domingo, não é que os outros não tenham sido importantes, não é que este dia é um dia especial de corrida, mas é porque Tu hoje também tens a oportunidade de nos falar e de nos ensinar. E o mais que tudo, nós queremos que não seja mais uma pregação, mais um estudo na escola dominical. Não queremos que seja mais um convívio, queremos que seja, de facto, Senhor, a aplicação, a aplicabilidade da Tua Palavra em nossas vidas. E podermos olhar uns para os outros e vermos que caminhamos juntos e que juntos estamos ficando melhores em Cristo. Porque ser livres em Cristo não é igual a sermos libertinos ou à libertinagem. Mas é compreendermos que livres em Cristo e para Cristo, para que nós possamos realmente servir até um dia partirmos para a eternidade para estar contigo. Agradecemos, Senhor, também pelas vidas de cada pessoa aqui hoje, esta manhã. Te dou graças, Senhor, pela vida deles, que tão importantes são para mim, para cada um de nós também. Ficamos gratos porque colocaste nos seus corações o desejo de vir à Tua casa, para ouvir a Tua Palavra, para aprender também a Tua Palavra, para conviver, para ter uma comunhão sadia que nós não encontramos no mundo igual. Em nome de Jesus nós te agradecemos todas as coisas. Amém. Podem ficar sentados, amados irmãos. A mensagem que hoje vai ser passada para vocês, já foi para mim, ela foi sendo preparada durante a semana passada. Eu ia escrevendo no trabalho as notas, e ia escrevendo, ia colocando no computador, até que pude imprimir. E os irmãos perdoem porque onde há homem há sempre falhas, não é? Mas o meu desejo é que o Senhor, Ele hoje vos traga lucidez, vos traga, realmente conseguindo aqui, edificação, não é trazer confusão. E apesar de estar sempre um pouco cansado, porque eu e a Ana andámos a ajudar os pais dela, estão a fazer uma transição de casa, e nunca é fácil, não é? Aqui quem é que já mudou de casa? Já? É? Também soube recentemente o Joel e Cláudio tiveram obras. As coisas estão sempre de trabalho, não é? E às vezes tenho medo de pegar em alguns pesos. E isso é um grande problema, quando nós realmente receamos em fazer as coisas, mas também se não tentarmos. Estava dizendo isto ao Natanael: ó pai, o versículo é tão grande, mas também se não tentares, não vais chegar lá. Sabes, filho, vínhamos a falar isto no carro, as pessoas que estão nos Jogos Olímpicos também nunca pensavam que iam fazer um tempo recorde, porque alguém fez um tempo excelente, mas se a pessoa não treinar, não exercitar, tiver medo, não é? Então a pessoa nunca vai atingir melhores resultados, não é? Ou pelo menos resultados diferentes. E então,
Eu hoje queria falar um bocadinho com os irmãos e com as irmãs. Eu hoje vou ser assim muito conciso. E uma grande dificuldade dos pregadores às vezes é enredar para depois dizer a mesma coisa. O que se podia dizer em 2 palavras, dizem em 10. Mas eu espero não estar nesse grupo de pregadores e ser mais sucinto para os irmãos, e é isso que eu peço ao Senhor, é realmente que vocês possam sair daqui. Não é porque eu estou preocupado em que o teu género é complicado, não explica bem. É no sentido que o Senhor realmente me usa para que vocês compreendam a mensagem. Amém? Amém? Vamos ter um amém com mais força para o pequeno almoço que eu não tomei ainda, para a espera da regueifa ali, da Águas Santas que não é igual. Ok, eu ia esperar que trouxe a regueifa que se disse um bocadinho. Quem é que trouxe a regueifa hoje? A Ruth. A regueifa é boa. Rite lá um bocadinho. A regueifa é muito boa. Obrigado também. É um ministério espetacular. Portanto, quem não teve tempo para tomar um pequeno almoço, chega aqui à igreja, há sempre algo para comer. E graças também aos irmãos, àqueles irmãos que Deus colocou no coração, todas as manhãs, contribuírem, ajudarem também com estes pequenos pormenores. Glória a Deus. Então, eu vou falar sobre ser livre em Cristo. Estarmos livres em Cristo. E eu, como disse na oração, não confundamos liberdade com libertinagem. Está bem? Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convém. Diz a palavra do Senhor, não é? E é aquele discernimento que Deus nos dá, aquilo que não podemos fazer, nós sabemos aquilo que não podemos fazer. Mas somos livres em Cristo. E perdoem-me também confessar uma coisa. Eu muitas vezes sou efusivo. O Pedro também é efusivo. São as pessoas que são efusivas e os pregadores só vêm aqui têm sido efusivos. Não têm poupado as palavras para dizer a verdade. Não é? Costumamos dizer que às vezes as palavras de manteiga, elas caem bem porque não magoam. Não é? Mas a palavra do Senhor muitas vezes é dura. É verdade, é dura. Deus é um Deus de amor, mas a palavra é dura porque nos remete a deixarmos maus costumes, a sermos livres do jugo do pecado. Concordam comigo? Sim? E claro que nós gostaríamos de fazer coisas que a nossa carne gosta muito, não é? Nós sabemos quais elas são, não é? Lutinarias, traições, dar cabo daquela pessoa que nos dá cabo do juízo. Isso é o caminho mais fácil, não é? Mas é o nosso caminho que o diabo gosta. E sabem uma coisa? Eu queria, antes de começarmos, e é um costume meu, sempre explicar de onde é que vem o significado da etimologia, quer dizer, o significado das palavras. O que é que significa liberdade? Se eu perguntar liberdade, ela significa o quê? Se eu perguntar aqui ao nosso irmão Hugo, o que é para ti liberdade? Liberdade. É não estar preso. Não é? Liberdade é não estar preso. Então, ela vem do grego, não é? Não é uma palavra tuga, vem do grego e do grego ela portanto, é sotero. E significa, eu vi na Wikipédia, livramento, salvação. Mas sabem uma coisa? Há aqui uma situação que é inimiga da verdadeira liberdade em Cristo, nós já vamos falar, que é o medo. E não estou a falar daquele medo há um medo que é positivo. Sabem qual é o medo que é positivo? Que controla em psicologia e da saúde é o parasimpático e o simpático. Que ela dispara quando nós nos temos que nos proteger. Esse medo é positivo. Eu não estou a dizer que todo o medo é negativo. Há medo que é diabólico. Medo de concretizar, medo de realizar, medo de fazer uma mudança, medo de ter medo. Não é? Tenho medo de ter medo. E as coisas no reino de Deus não funcionam assim. Quando nós somos exortados aqui, foi o irmão Pedro, o irmão João, o irmão Serafim, e os pregadores vêm cá e nos exortam a fazer, nós temos medo de dar esse passo. Irmãos, eu tenho medo de dar esse passo, tenho medo, eu não tenho fé suficiente para fazer essa mudança. Não é esse medo que eu estou a falar. Há um medo positivo, que é o medo de vem um carro e automaticamente quando nós estamos a passar a estrada, esse medo nos protege até. Vai cair um piano e a gente ouve o barulho e a gente e esse medo, que eu podia ter morrido. Mas esse medo nos protege. E é esse medo que muitas vezes, quando eu fiz emergência pré-hospitalar, esse medo me protegeu muitas vezes. De me magoar, de me ferir e de me afastar, um carro que passava e que eu estava a salvar alguém ou tentar socorrer alguém, esse medo é positivo. Então, mas em João, no capítulo 10, versículo 10, os irmãos podem abrir.
A palavra do Senhor, ela diz que o ladrão, o diabo, eu vou dizer assim o nome dele, o diabo, ele veio para quê? Para libertar. Não, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus, o Rei dos Reis, amados irmãos, nós podemos ler em um irmão ou uma irmã, posso ler em João, capítulo 10, versículo 10, podemos ler este versículo. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, o Alfa, o Ômega, eu tentei encontrar tantas descrições para Jesus, e havia muitas mais, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz. Ele veio para quê? 3 pontos que eu acho essenciais que nós temos que sair daqui repisando isto, recalcando isto no nosso coração, que é para salvar, libertar e restaurar. Ele não fica a meio da sua obra. Não é como nós, seres humanos, começamos uma corrida e rapidamente nos cansamos e já não conseguimos ver o foco nem no final da corrida, nem no término da corrida. Mas Ele promete na sua palavra que quem termina a corrida tem direito ao prémio. Então Ele veio para salvar, não ficou por aí, Ele veio para te libertar, Ele veio para te restaurar. Amém, irmãos? Concordam com isto esta manhã? Sim? Sim? Sim. As mulheres podem dizer amém. Amém, amém. Para ver se a culpa é dos homens. Os homens podem dizer amém, concordam? Amém. O problema é de quem é aqui hoje? É de todos, não é? Está tudo ainda a acordar. Ok. Então, vamos fazer aqui um pequeno exercíciozinho. Então, se podemos colocar Jesus num lado e o diabo noutra, nós podemos então colocar estes 3 conceitos. Jesus veio para salvar, o diabo para, vamos dizer então aquilo que é antagónico ao que Jesus tem feito e faz na tua vida. Ele salvou-te e Jesus veio para... E o diabo veio para matar. Jesus veio para libertar. Às vezes temos que fazer estes esquemas. Quando nós... Eu não entendi, mas eu vou fazer um esquema na minha vida, ou mental, ou até no papel. Jesus fez isto pela minha vida, o diabo faz isto. E onde é que eu quero estar? O que é que eu quero fazer da minha vida? Onde é que eu quero estar? Então, Jesus veio para outro... Eu fiz este esquema para mim. Libertar. O diabo para te prender. Quem é que disse prender? Prender. Muito bem. Jesus veio para restaurar e o diabo veio para estruturar. Eu pus destruir, mas destruturar. Complicar a tua vida. Não é? Prender aquilo que te faz mal. E um grande inimigo, amados irmãos, nós sermos livres, e aqui que eu digo, às vezes sou um bocadinho infusivo, é porque estávamos uma vez na reunião do Ministério, que é o Ministério do Grupo Louvor, e eu falei, irmãos, para todos os jovens que estavam lá, que é importante nós, de facto, sermos livres. E às vezes posso estar assim mal deputado e eu até peço perdão, às vezes digo as coisas, porque é aquilo que Deus me tem revelado para mim, e obviamente que Deus quer para a tua vida também, é que tu te libertes. É que não tenhas aquele medo diabólico. Oh, irmão, mas eu tenho medo de louvar a Deus de uma forma livre, porque não tenho medo do que é que os outros vão pensar. Porque se tu não verbalizas, eu sei que tu que estás aqui nesta manhã tens esse problema. Ou parte de vocês tem este problema. Eu estou com um problema, o grande problema é que eu não consigo louvar, porque os outros vão dizer isto ou dizer aquilo. Quando nós estamos aqui em cima, nós não temos que ter medo de sermos livres em Cristo para louvar a Deus, mostrar às pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Olha, não, mas isso tem a ver com 12 talentos. É uma grande mentira do diabo. Quando ele fala as pedras não têm talento nenhum. As pedras para falar, as pedras não têm talento nenhum. A única coisa que as pedras fazem é, ou esteticamente são bonitas, ou estão ali paradas e são duras como pedras. Eu diria até burras, porque elas não falam, não é? Mas Deus até usa pedras, ou pode usar pedras para testificar do seu nome. Então, este medo diabólico é que muitas vezes constrange o crescimento da igreja, o avançar, o andarmos em novidade, para mostrarmos às pessoas realmente aquilo que Jesus é.
Concordam comigo? Concordam comigo? Sim? Sim? Vini, concordas comigo? Vini, concorda comigo? João, concordas comigo? Márcia, concordas comigo? A Márcia é uma pessoa com muita vergonha. Não, é muito vergonha. Tiago, concordas comigo? Ana, concordas comigo? Pedro, concorda comigo? Ricardo, concorda. Então, estou a falar para todos vocês. Ouçam, é um medo diabólico que quebra os sermos livres em Cristo. Então, vamos abrir aqui a palavra do Senhor e vamos considerar a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14, versículo 27. E às vezes a minha fusão vai no sentido de: jovens, porquê que vocês não oram? Porquê que vocês, quando estão a apresentar, não sorriem? Porquê que vocês estão a falar, a apresentar, estão com... Não estou contra as pessoas na mão no bolso, que eu sei que às vezes não é por mal, mas é um hábito que nós temos. Mas o estar assim não há problema nenhum. Eu falo às vezes de algumas posturas que nós temos, que parece que o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está do outro lado. E muitas vezes nós vemos situações de pessoas que estão a louvar ao Senhor, mas que parecem que estão assim. E o Senhor diz: há alegria, e a cara não corresponde. Isso vai ser livre em Cristo, amados irmãos. Irmãos e irmãs. Temos que nos libertar e comprovar aquilo que realmente Deus tem feito nas nossas vidas, na tua vida. Amém? Então, capítulo 14 de Mateus, versículo 27, diz assim. Capítulo 14, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Quando ele diz, no final deste versículo, não temais, não tenhas medo. Não tenhas medo, Tiago. Não tenhas medo. Esquece-me aquela jovem que está aqui. Como é que te chamas? Esquece-me o teu nome. Sim. A Isabela. Não tenhas medo de falar, de sorrir, de falar de Cristo. Não tenhas medo. A mãe do Paulo, é a Fernanda, não é? Não, peço desculpa que eu nomes. Não, Augusta, não tenhas medo de mostrar a tua alegria, de sorrir, de cumprimentar. Ninguém vai pensar mal de ti. Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele sabe que nós estamos sujeitos ao medo. Uma coisa que o Senhor Jesus sabe é que nós, nas nossas limitações, nós estamos sujeitos ao medo. Mas Ele também sabe que o medo pode ser um grande prejuízo e pode nos causar grandes prejuízos, amados irmãos. Sabem porquê? Porque, como eu te referi atrás, o medo diabólico é uma arma que o diabo tem usado para que a obra não avance, para que os irmãos andem chateados. O medo, aquele medo diabólico de errar. Mas, amados irmãos, alguém aqui fala só de sucesso? Olha, irmão João, diga uma coisa. Aqui na igreja Abajante, alguém só fala, quando aceita a Jesus, em sucesso. Nós aqui falamos no nosso insucesso. Nós falamos muito do nosso insucesso. Eu tenho insucesso. Eu não tenho só sucessos. Eu não ando a pregar prosperidade a ninguém. O Trajano é só sucessos. Não, tenho muito insucesso, infelizmente, amados irmãos. Mas em Cristo eu posso obter vitória. E posso ser bem sucedido. Concordam comigo? Amém? Então, em Cristo eu posso ser bem sucedido. O medo diabólico de falhar. Amados irmãos, não tenho medo de falhar. Eu com certeza, agora no grupo de louvor, e quem percebe mais de música vai reparar que nós falhamos muito. Não é? Mas não vamos desistir, nós temos que insistir, não é? Mas também temos que nos dedicar, não é? Sem medo, para podermos melhorar. E é como tudo na vida cristã, na caminhada cristã, amados irmãos. O medo de falar aos outros. Mas eu não falo assim tão bem como ao irmão. Eu não estou a falar de mim, que eu não me considero nada especial, mas digo-vos uma coisa. Sinto que não tenho medo de falar quando surge a oportunidade de falar de Cristo. Aí ninguém me pode acusar. Não, o diabo não pode acusar, porque eu enfrento. E nós não temos que ter medo de enfrentar. É aí que nós somos mais fortes. Quando nós somos aparentemente mais fracos, é quando nós somos mais fortes. Porque é na fraqueza que o Senhor nos vai apetrechar, nos vai realmente capacitar. Não é?
E eu fico tão aborrecido quando dizem, eu não falei porque eu não sou como aquele irmão. Fico tão aborrecido, amados irmãos. Porque nesse momento alguma pedra há de falar por ti, não é? Então, o medo de ter medo, não é? Pois há aquela tipologia de crente, sem querer julgar ninguém, mas que tem medo de ter medo. Já fala do medo como se fosse algo normal da vida cristã. Eu tenho medo, eu já tenho medo de ter medo. Eu até tenho medo de ter uma doença que ainda não tenho. Mas eu sei que isso se calhar vou ter. Não é? Em vez de estarmos a falar das vitórias que já alcançamos em Cristo, estamos sempre falando da derrota. Do medo. Do medo de ter medo de alcançar a vitória. Concordam comigo? Ou sou eu que penso assim? Concordam comigo? Quem concorda comigo? Pode pôr a mão lá. Concorda? Há pessoas que ainda não concordam. Quem é que está comigo aqui esta manhã? Concordam todos? Sim? Sim? Há um exemplo. Alguém na Bíblia já ouviu falar o nome de Geazi? Não? Eu encontrei um pequeno exemplo diferente, inovador, que não é... Nós geralmente costumamos falar muito do apóstolo Paulo, de David. Geazi, nós vamos ler. Eu vou para os irmãos circularem. Vamos ler, eu não ia ler, mas podemos ler. Em 2 Reis, capítulo 6, vamos ler do versículo 15 ao 17. 2 Reis, este pequeno servo de Eliseu comprova que também padecia desta doença de ter medo. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, diz assim: a palavra do Senhor diz assim então: e o moço, Geazi, não é? Só olhamos para trás depois no anterior capítulo. E o moço do homem de Deus, de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E orou Eliseu, não é? Um homem da oração, um homem de Deus. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Vejam, Eliseu intercedendo, tal como eu estou a fazer esta manhã para os irmãos. Abram os olhos, não tenham medo, não deixem o diabo trabalhar nas vossas vidas através do medo, sejam livres em Cristo. Então, Eliseu, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos, vejam, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Versículo 18 diz ainda: e como desceram a ele, Eliseu orou e Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu, não é? O Senhor era com Eliseu. Temos ainda aqui um exemplo também mais conhecido de Pedro. Temendo, ele quis impedir Jesus de ir a Jerusalém. Sabem que Pedro disse: oh, não vais para Jerusalém, ainda te vai acontecer alguma coisa de grave. Nós vamos ver na palavra do Senhor para comprovarmos que assim foi. Então, Mateus capítulo 16, eu vou pedir também depois a um irmão, ou uma irmã, ou um irmão, que possa depois abrir, já pode ir preparando, em Mateus capítulo 6, 45 ao 52, está bem? Mateus capítulo 6, 45 e 52, um irmão depois, à posterior, de lermos Mateus 16, 21 e 23. Então, Mateus 16 diz assim, Mateus 16 diz assim, versículo 21 ao 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Ora, Pedro a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Tem receio, tens de ter receio da tua vida, não é? De modo nenhum te acontecerá isso. Não é? Tipo, não vais para lá que não te vai acontecer isso. Se tu não fores, não vai acontecer. Mas aí estava escrito que tinha que acontecer. Ele, porém, versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ora, Jesus, olhando para Pedro, que até então servia a Jesus, era um homem com o coração de Deus, e então, a coração em Deus, então ele vira-se para Pedro e disse: sai para trás de mim, Satanás, para que me serves
porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas são as coisas que são dos homens. Pedro não estava tendo, naquele momento, o medo estava bloqueando a visão espiritual, mas estava completamente uma visão horizontal e física, não é? Com medo que Jesus realmente fosse morto quando se deslocasse a Jerusalém. Então, eu pedi então ao irmão que lesse Mateus 6, capítulo 6, 45, versículo 45 ao 52, em que nós reparamos aqui, amados irmãos, só uma pequena síntese, os discípulos lutando contra o vento e o mar encapelado. Estava muito turbulento. Quando viram o Senhor andando sobre as ondas, gritaram pensando que fosse um fantasma. Eles tiveram medo que fosse um fantasma, que não fosse, e tudo menos o Senhor Jesus. Está bem? Podemos então ler Mateus, capítulo 6. Então, naquele momento, vendo o mar turbulento, após testificarem de tantos milagres, mesmo assim, eles não acreditaram, eles tiveram medo quando viram aquele bulto sobre as águas. E era o Senhor Jesus. E eles temeram. Portanto, nós estamos a falar de homens que andaram com Deus, com Jesus, e que viram milagres acontecer. E mesmo assim, tinham medo, duvidavam. Portanto, quanto mais nós, não é, meus queridos irmãos? Então, a ideia destas passagens que nós lemos é verificarem que naquele tempo também havia medo. O diabo queria realmente colocar o medo como um impedimento, uma forma de impedir realmente deles progredirem a obra. Então, amados irmãos, o que eu queria dizer esta manhã também é que não temas, disse o Senhor. Nós devemos, irmãos e irmãs, eliminar o medo. Vamos esta manhã, ao sair daqui, dizer assim: eu vou eliminar aquilo que me quer afastar de Deus, ou de servir a Deus, ou de estar bem com aquele irmão ou com aquela irmã. Nós temos falado aqui tantas vezes sobre isso, amados irmãos. Mas tem a ver, o ouvir, tem que haver uma aplicação prática também. Tem que surtir uma aplicação prática. Senão não vai surtir efeito. As palavras, é como o português diz, nós usamos muito, entra por um lado e sai por outro. Então devemos eliminar o medo. Olha, posso-vos dar exemplos práticos. Às vezes vejo o Pino no carro posso falar assim, do lixo, que é o trabalho dele. E é muito nobre o trabalho, muito nobre e muito corajoso. E lá mete-se lá bem a correr, eu com aquela ginástica lá só para cima, e o carro anda. Eu, meu Deus! Tens de ter alguma coragem, não é? Se tivesses medo, ficavas em casa e depois não havia salário. Se eu tivesse medo de sair do meu gabinete e ir ouvir os meninos que estão a babar e que estão, não é? E a Cláudia também está na área com crianças, tivéssemos medo do barulho e daqueles sons que eles fazem muitas vezes constantemente, e as crianças também são terríveis, o dia todo, nós ficávamos em casa. Nós temos que ter ousadia e temos que tirar o medo para que as coisas aconteçam. Porque ao final do mês as contas estão lá para pagar, não é? Nós não podemos ter medo. As coisas de Deus é a mesma coisa, não é? Mas com um sentido muito mais importante e eterno. Vamos falar de coisas eternas, amados irmãos e irmãs. Então, nós, ao eliminar o medo, estamos a permitir que a luz divina realize em nós uma completa, desculpem, eu uso um bocadinho a gíria, vamos falar em gíria, uma limpeza, uma higiene mental. Não é? Uma higiene, como tal, lavas os dentes, o corpo, fazer uma higiene e retirar tudo aquilo que impede realmente de servir ao Senhor e retirar este medo. Então, isto será simples pelo uso diário também, amados irmãos. Temos focado aqui tantas vezes. Não, a igreja local tem falado aqui tantas vezes, esta congregação tem falado que é pelo uso diário da palavra de Deus, da oração, de conversações cristãs e sadias, não é? Uns com os outros, conversas mais proativas, amados irmãos, não é? Nós, muitas vezes, nós podemos também ser críticos de uma forma positiva, no sentido que muitas vezes, quando terminamos o culto, já estamos a falar do futebol, ou estamos a falar de outras coisas, tudo menos das coisas de Deus. E era importante, eu não estou a criticar ninguém, estou a dizer que isto de modo geral, acontece. O culto termina e estamos tão ansiosos de falar tudo menos das coisas de Deus. Olha, amado irmão, eu hoje a mensagem, não, estamos a falar, o Porto ganhou, o Porto não ganhou, e muitas vezes o que acontece é que não estamos, acabamos de comer o alimento espiritual e não perguntamos, olha, irmão,
o irmão entendeu a mensagem, olha, eu para mim tirei uma relação importantíssima, que vou aplicar, me vai fazer realmente maravilhas na minha vida e também no reino de Deus. Então, isto é muito importante, amados irmãos, tenhamos também conversas cristãs, sadias, uns com os outros, para que a obra também progrida. Sabem que muitos objetivos são traçados na obra de Deus, mas o Senhor não precisava de nós, mas Ele quer te usar na sua obra. Mas muitos projetos, olha, eu tenho plena certeza que aqueles irmãos que não tiverem medo, eu não vou dizer acampamento, senão a nossa irmã Aurete vai-me já... não é acampamento, é um retiro, em caminho de colchão molas ou ortopédico, não sei, mas nesse retiro que vão surgir com certeza conversas cristãs sadias que vão originar, no fundo, além da comunhão, em algum projeto para a igreja, mais fidelidade a Deus, mais comunhão sadia, não é? E vai trazer com certeza também algumas ideias que possamos realmente engrandecer a obra do Senhor neste local. Então, uma análise pequena, não vamos abrir, em Filipenses 4, 6 ou 9, nós temos aqui também um exemplo de fidelidade e dedicação ao Senhor. Nós temos que ter fidelidade e dedicação ao Senhor nas nossas tarefas de cada dia, oração e louvor, amados irmãos. Mais fidelidade. Não sei o que estou a pedir, o Senhor está-te pedindo nesta manhã que sejas mais fiel e dedicado ao Senhor. Sabem? Estava no outro dia falando com um irmão e aquele irmão dizia: se me acontecer isto, se Deus me abençoar isto, e cuidado com as promessas que fazemos a Deus, eu falo para mim, cuidado, trajando com as promessas que fazes a Deus, porque depois esse irmão dizia: se me acontecer isto, eu vou fazer assim. E não é que eu estou com esse irmão, passado uns tempos, esse irmão fez completamente o oposto. E disse: irmão, perdoa, porque o irmão falou à minha frente e perante a presença do Senhor que, se acontecer isto, eu vou ter este tipo de atitude. Onde é que está o seu caráter? É aqui que o crente mostra a sua integridade. E quando nós temos moral para falar, nós podemos exortar os irmãos assim. O jovem não prometeu. Eu há tempos até vi ali, não é? As igrejas às vezes têm uma declaração escrita, assinada. O irmão, onde está a sua integridade? E nós mostramos uma declaração, vale o que vale, vale o que vale. O que Deus quer é fidelidade no teu coração. Olha, está aqui, tu assinaste. Onde é que está a tua integridade, o teu caráter? Como é que tu, nesta fase, devias estar melhor, avançando, contagiando os outros? E nós estamos aqui tratando de ti. Não é? Não há mal nenhum. Mas onde é que está o teu caráter? Nas tuas decisões? Na altura de avançar, a igreja está pedindo para avançar e tu continuas dizendo: tenho medo. Eu não quero medo, eu não quero avançar nada. Olha, irmão João, não quero, a liderança disse assim, mas não quero. Eu tenho medo, eu não fui feito para isto. Aquele irmão é melhor. E isto é uma atitude diabólica, amados irmãos. Temos que dizer as coisas como elas são. Duras e cruas. É uma atitude diabólica. Amados irmãos e mais para a nossa reflexão, e estou terminando, como é que tens posicionado diante dos desafios do dia a dia? Com medo de ter medo? Tens enfrentado os teus problemas ou tens fugido? Estou a falar para os homens e para as mulheres, não é? Não é só para os homens, que às vezes eu penso que os homens são os mais corajosos. Quando fiz ambulância, eram os que tinham o rabinho mais, a calma mais dentro do rabinho e a chorar. Não tem a ver com homens nem com mulheres, tem a ver com homens e mulheres de Deus. Como é que tens enfrentado os teus problemas, as situações na igreja? Tu tens fugido e te escondido deles atrás de desculpas e argumentos? Não é? E nós somos tão licenciados, doutorados, a dar desculpas e argumentos para tudo mais alguma coisa. Tens permitido o mundanismo assolar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos? Como é que te comportas? Tens-te comportado de maneira cobarde? E quando é para dar, e quando nós dizemos que Jesus tem preparado para ti uma couraça, um escudo, tens pegado nessa couraça, não é? Às vezes muitas vezes nem é preciso. Olha, o rei Davi, ele até não precisa nada disto, precisa só uma funda, uma pedrinha. Tens pegado na tua funda, na tua pedra e matar uns gigantes que estão a assolar na tua vida. E um grande gigante é o medo de ter medo, sabem? E o medo de ter medo, que é diabólico, vocês não sabem de onde vai, mas ele vem do diabo. É uma coisa certa que eu tenho, amados irmãos, não se confundam, ele vem do diabo, não vem de Deus, o medo não vem de Deus.
Concordam comigo? O medo vem de Deus? O medo vem de Deus? Não. Então, Deus espera de nós apenas a decisão de tomarmos a nossa verdadeira posição em Cristo para nos libertar, amados irmãos. Sermos livres, verdadeiramente livres no louvor, livres na oração. Podemos ser nós próprios, realmente, sem preocuparmos em com o que os outros estão a dizer e servirmos a Cristo. É isso que Deus quer, é que tu sejas tu próprio. É tempo de nos comportarmos como verdadeiros vencedores em todas as áreas da nossa vida. Amém? Quando começarmos a corrida, temos de ter consciência que podemos ser mal-sucedidos. Não há mal nenhum. Temos de ter consciência que podemos ser mal-sucedidos, podemos falhar. Não há mal nenhum. E essa humildade é que vai fazer ser vencedor. Eu falhei, mas eu vou voltar a tentar. Mas irmão, nós precisamos sim, mas eu tenho medo, mas eu vou tentar. Eu vou dar o meu melhor para Cristo. E concluindo, a liberdade em Cristo será sempre o mais importante de qualquer bem material, amados irmãos. Bem, como será esta liberdade que pode ser uma realidade na tua vida? Uma liberdade em Cristo, para Cristo, tem que ser avassaladora, e é avassaladora quando estamos libertos em Cristo, é uma vida avassaladora, nada nos para, amados irmãos. As pessoas olham para ti, as pessoas querem ser como tu, querem chegar a Cristo através da tua integridade, do teu caráter. E sabem, este caráter, esta integridade, esta liberdade em Cristo que tu tens que viver, que Deus pede para viveres na tua igreja local, na tua vida, no teu trabalho, na tua vida familiar, com a tua esposa, no teu matrimónio, com os teus amigos, é o passaporte para a restauração. E eu apontei 3 pontos. A tua vida, ela melhora, a vida da tua família, ela melhora. E sabem uma coisa? A tua congregação, onde tu vens, melhora. Eu mandei uma mensagem que eu não sei se toda a gente concordou, eu mandei para algumas pessoas. Aqueles jovens no Brasil, por muito terrível que vocês tenham visto aquelas imagens na CMTV sensacionalista para vender, eu tirei uma ilação. De uma coisa negativa eu tirei uma ilação. É que muita gente criticou aqueles jovens assassinos, não tiveram direito a um funeral convencional, normal, com a família, foram realmente desprezados pela sociedade. Mas sabem que toda a gente culpa os jogos, também tem a sua dose de culpa aos jogos violentos, mas a parte que mais influenciou foi famílias desestruturadas. Alguém pode já? Desestruturadas. Famílias quebradas. E nós sabemos que aquela família, aqueles miúdos tinham pais com problemas de droga, uma avó que cuidava morreu e o diabo ataca. É aí que o diabo ataca. Família fraca, família quebrada, família sem alicerces, não estruturada, é aqui que eu vou trabalhar. E depois venho para a igreja. Pequenas partes fragmentadas para servir ao Senhor. E neste caso levou aqueles jovens, num contexto não cristão, porque eles não eram crentes, obviamente, a matar de uma forma selvática, tirando a vida a jovens que com certeza tinham objetivos na vida, tinham projetos, e terminou ali. Podias ser tu que estivesse ali. Então, gostas de alguém dar-te um tiro, qualquer momento pode acontecer. Aconteceu na Nova Zelândia. É isto que o diabo anda a fazer, amados irmãos. Não é? É isto que o diabo anda a fazer. A destruir. Nós queremos estar com aquele que liberta. Amém? A aplicação que nós podemos dar para as nossas vidas, e aqui é quase como eu chamo o tal prolapso, é o resumo daquilo que nós podemos também depreender, daquilo que Deus já passou a nós esta manhã. Para um pouco para refletir sobre o teu relacionamento pessoal, familiar e espiritual, amados irmãos. Identifica uma coisa que é importante. Identifica e aprende este pequeno exercício também. Identifica os possíveis problemas que não te permitem seres livre em Cristo. O irmão Trajano falou no medo. Eu tenho este problema. Então eu tenho que eliminar o medo. O medo não é de Jesus, é do diabo. Eu vou eliminar. Eu sei que é fácil falar, mas tenho que fazer alguma coisa para que realmente os resultados sejam diferentes. Então, ele faz este exercício, os problemas que realmente afastam ser livres em Cristo,
E outra coisa, mete os problemas que geralmente são provocados ou gerados por ti mesmo. Nós muito facilmente usamos argumentos a dizer a culpa é do outro. Isto é quase cultural. A culpa é do outro por eu estar assim. A culpa é dos outros por eu estar assim, porque falam, criticam e fazem isto e eu não faço por causa disso. Isto é diabólico. Esta atitude é diabólica. Arrepende dessas atitudes. Jesus te quer libertar e começa hoje procurando uma oportunidade para pedir perdão a Ele, mas não só a Ele, às pessoas que estão à tua volta no qual tens falhado, tens faltado ao respeito, que tens magoado, a nível familiar, a nível da igreja dos irmãos. Pede perdão primeiro a ti próprio, perdoa a ti próprio e depois começa a tratar aquilo que tens vindo a realizar ou não àquelas pessoas que estão à tua volta. E geralmente nós é muito fácil nós magoarmos aquelas pessoas que mais nos amam. Já repararam? Somos capazes de chegar a um trabalho e eu chego lá, viva a vida, e eles, porque Deus é bom! Às vezes chego a casa com stress, descarrega na mulher, mas porquê? Se é a pessoa que mais preparada, que me ama, que me conhece, porquê que eu chego à igreja local e vale tudo? E chegamos a um trabalho e temos, chefinho, espera aí que eu vou aqui até limpar as botas, está aqui uma nova. E não chego aqui, meu irmão, vocês cheiram mal dos pés, dá-me aí uma batuadinha, vamos lavar os pés aqui ao tio. Estou a brincar, não é? Mas sabem, o Papa faz isto. Não é? De uma forma quase muito parecida com a liturgia, não é? É para inglês ver, mas a verdade, com sinceridade, e só Deus sabe o que é que vai no coração dele, ele lava os pés ao episcopado, aos bispos, não é? No exemplo de nós temos de servir o outro. Amados irmãos, começa hoje então a ajudar e a promover onde estiveres a restauração, o avivamento necessário para vivermos a vida plena em Jesus. Deixa o medo. Com medo não vais conseguir realizar esta tua vida. Ajudar na restauração da tua família, da igreja local, no reino de Deus e começares a ter um avivamento na tua vida. Amém? Então, para ser livre em Cristo, nós aprendemos que não podemos ter, e podemos dizer assim em voz alta, não ter medo. Aquele medo que é diabólico. Não há um medo que te protege, que há medos, aquele medo que eu disse que é positivo, que nos ajuda a afastar o perigo. Ou quando vemos alguém numa situação de perigo, esse medo nos dá às vezes a adrenalina. Eu não sei se viram no YouTube, quando um jovem de cor muito escurinha, que estava ilegal no país em França, viu uma criança a cair, ele perguntaram: como é que você subiu 3 andares sem ajuda? E uma das coisas que ele diz é que, não, eu tive medo pela minha vida, mas é um medo que eu vi uma criança que tinha ainda tão pequenina, tantos anos de vida, e eu subi sem pensar. E é este medo que é positivo. Nós às vezes somos heróis, fazemos coisas que eu nunca pensei que pudesse fazer isto. Não é? Então, eu queria que os irmãos hoje pudessem, de uma forma, usar isto como uma aplicação na vossa vida, para sermos bem-sucedidos e podemos ter avivamento, seja na nossa família, na igreja, temos que retirar este medo diabólico. Amém? Amém?